Bom dia! Hoje, 23 de abril de 2025. E o povo, regra geral, está comemorando o Jorge. Estão dando trabalho para o Jorge. De repente o Jorge está até reencarnado e nós não sabemos, né? Enfim, mas vamos em frente. Vamos dar início ao encontro de número 219. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. A imagem de Jesus em nossa mente, aquela imagem que conhecemos. Ó Mestre amado, como é bom estar contigo. Como é bom seguir os teus aconselhamentos. Já aprendemos, Mestre, que a paz se estabelece quando nos orientamos pelo teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo do aprendizado. Te agradecemos também, Mestre, pela presença desses irmãos amigos que nos ajudam, nos aconselham, nos envolvem, nos auxiliam. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós paramos da vez passada nesse slide que aí está. Mas antes de voltarmos ao slide e darmos continuidade ao nosso estudo através dos próprios slides, vamos voltar a nossa atenção um pouquinho para um texto pequenino deste livro, Depois da Morte, Leon Denis, que todos deveriam ler, porque é de uma profundidade incrível para nós, inclusive, que já estamos filiados à evangelização de espíritos, a esse método que nos esclarece, que nos mostra a profundidade da verdade. Vamos ler. Nós estamos no capítulo 13, que é intitulado As Provas e a Morte. Olha só o que diz. Eu vou ler pequenos trechos, ok? Fixado, começa assim. Fixado o objetivo da existência. Qual é o objetivo da existência? Não, processo evolutivo. Oi? Processo evolutivo. Progresso. Progresso. E como ele é fixado? Através do conhecimento. Através do estudo, conhecimento. Oi? Como é fixado esse objetivo? Através do planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório. A partir do fato do espírito, né, é feito o planejamento reencarnatório. E aí é fixado o objetivo da existência. Veja, Leon Denis já trabalhava, sim. Mais elevado, olha, fixar o objetivo da existência, mais elevado que a fortuna, mais elevado que a felicidade. Toda uma revolução se produz às nossas vistas. Toda uma revolução se produz às nossas vistas. Toda uma revolução. A revolução dos instrumentos que nos cercam, das coisas que acontecem, dos fatos
dos problemas a serem resolvidos, as dificuldades. É isso aí. Mais adiante, fala Leon Denis. O que o ser deve procurar na sua jornada é a ciência e o amor simultaneamente. O que Leon Denis está dizendo para nós? O que o ser deve procurar na sua jornada é a ciência e o amor simultaneamente. O que Leon Denis está dizendo para nós? Eu acho que é a ciência. Atualizem-se. Você tem que trabalhar com a atualidade. O conhecimento. A atualização é importante. Amar a ciência. o próximo como a nós mesmos. Oi? Amar o próximo como a nós mesmos. Sim. E estudar, né? Para acompanhar ter conhecimento. a atualização. Tem que estar atualizado. Sim, e Você está vivendo em 2025, então você tem que vibrar 2025 no teu comportamento. E só com estudo. Você não pode ser conservador. Você não pode ser tradicional. Não? Você tem que trabalhar a época que você está vivendo, a ciência e o avanço é constante. Realmente a ciência tem avançado de uma forma bem intensa. Leon Denis já dizia isso. Né? E entretanto, o que a gente tem visto na doutrina espírita, nas casas, não é isso. Não é esse o processo. A ciência parece que fica, para eles, está atrasada. E quando a gente fala em atualização, é isso. Vou repetir. O que se deve procurar na sua jornada, é a ciência e o amor simultaneamente. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. Então, quando falamos em atualização, estamos dando a mão a Leon Denis. Sim. O sofrimento nos obriga a estudar para combatê-las e vencê-las, as causas que o fazem nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. O que ele está dizendo para nós aqui? Que a evangelização de espírito, essa metodologia, te faz compreender melhor o que o outro está passando, te faz entender melhor o outro, compreender a vida melhor um pouquinho. Pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, lentamente o melhor se separa do pior. Veja, é por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegria. A prova tempera os caracteres, afina os sentimentos, doma as almas fogosas e altivas. Para nós, esse entendimento já tem um pouco mais de profundidade, porque o método evangelização de espíritos nos mostra isto. Pois não? Para terminar, sofre para te engrandeceres e para te depurares. Sabe que teu destino é grande. Essa terra fria não será teu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo dos céus são tuas moradas no futuro, a herança que Deus te reserva. Alguns trechos. É muito bom, realmente. Um livro pequeno, mas Depois da morte. potente. Você sabe o que vai acontecer contigo depois da morte? Não sabe? Venha estudar conosco, saberás muito mais. Sabe alguma coisa? Mas ainda é pouco. Isso Venha estudar é. conosco. Sabe que eu estava meditando um dia desses? Eu até comentei isso com uma das minhas Oi?
Eu comentei uma situação que essa semana me veio na minha mente. Jesus passou por todos os sofrimentos ali de cruz. Não passou. Não, peraí, mas mostrando pra gente, não reclamou, não blasfemou. Eu acho que foi dando uma lição pra gente passar pelos sofrimentos sem reclamar, né? Porque às vezes a gente até chora, porque a dor vai fundo, a gente não resiste, chora, mas não blasfema. Porque a gente fazendo isso, a gente está se assemelhando ao que ele passou ali e não reclamou. Veja, Jesus não passou por sofrimento algum. Jesus simplesmente passou por determinados enredos para que servissem de exemplos para nós. Sim. Todo aquele processo que Jesus fez com que acontecesse é para que servisse de exemplos para nós. Porque Jesus não precisava mais sofrer. Entende? Então, não devemos usar essa expressão. Precisamos passar a usar a expressão mais corretas para os fatos. Certo? Então, aquilo dali foram exemplos. Como você deve se comportar diante das dificuldades, diante da dor, diante do que vier a te acontecer. Porque tudo isso que está te acontecendo é para que te eleves, para que a tua compreensão se faça e para que você possa crescer para a luz. Brilhe a vossa luz. Muito bem. Então vamos em frente. Paramos nessa tela. Vamos revê-la, né? Vamos revê-la para dar seguimento. Restringimento, reencarnação compulsória. O que nós vamos colocar aqui está justamente nesse livro, Imagens do Além, da Egorina Cunha. E ali está. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória. Nesta categoria de espírito, leva mais de 1 ano para completar o restringimento. Vejam, isso é para espíritos já realmente rebeldes, com compromissos extremos. Não dá para dialogar, certo? Não dá para mostrar nada, porque ele não terá capacidade de entendimento. Então ele vai para uma reencarnação compulsória. Aí entra numa máquina dessa, uma máquina, como vimos, né? Que de repente, uma máquina dessa, e fica ali por 1 ano ou mais. Já imaginou? Preste atenção. Coloque-se como alma que somos numa condição dessa. Muito bem, vamos adiante. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Não traz prejuízo algum para a alma e o conhecimento que ela já conseguiu, certo? A alma não sofre qualquer prejuízo. Este despojo grosseiro é enterrado em um lugar próprio, num cemitério. Isso fala Chico. Chico sempre foi muito assim, taxativo com as coisas. Porque a gente imagina que estando no plano espiritual, a coisa é muito diferente. Mas nunca esqueçamos que quando estamos no plano espiritual do qual falamos, é matéria, é material, é uma condição material. Então, a gente tem que analisar a coisa de uma forma muito simplérrima. O plano espiritual não significa dizer que estamos melhores,
que é tudo mais tranquilo, que é tudo muito bom. Tem lugares no plano espiritual que é muito mais terrível daquilo que você considera mais terrível no planeta Terra. Uma coisa séria. Então é matéria. Você tem um perispírito. É o teu corpo. Porque a alma a gente ainda não conhece. Vamos em frente. Então, esse é o restringimento para uma reencarnação compulsória daquele espírito que está para reencarnar. Agora vamos a um restringimento, regra geral. Evidentemente que há uma diversidade enorme de restringimento. Nem para todos é da mesma forma e é igual. Mas, regra geral, a coisa se dá dessa maneira. Certo? Com, evidentemente, algumas peculiaridades, considerando a alma, o espírito que vai reencarnar. Ok? Espíritos superiores promovem o restringimento do perispírito por meio de magnetização especializada. São passes, como se chama aqui. Ok? À medida que a redução do perispírito acontece, ele vai perdendo a lucidez. Por que vai perdendo a lucidez? Por que vai perdendo a lucidez? Quem é que perde 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 a lucidez? A alma. Oi? A alma. A alma, perfeitamente. Quem perde a lucidez é a alma. Porque a alma precisa de um corpo para trabalhar. Ainda é assim. Então quem perde a lucidez é a alma. Por quê? Porque ela vai habitar um corpo que ela não tem condição para exercitá-lo a contento. Da mesma forma que vimos ali o restringimento, que vira uma pastilha, a alma está ali. Aquele é o corpo que a alma está habitando. Aquela pastilha, no restringimento compulsório, é o corpo que a alma está habitando. E então, evidentemente, ela está completamente tolhida, sem lucidez. Então esse conhecimento que ela traz, Alto, fala alto. esse conhecimento que ela já vivenciou fica embotado para ela adquirir novas experiências. Isso? O conhecimento não é perdido. Sim, mas... Está na memória contínua. Está na memória contínua. Ela está tolhida por momento. Então, Tolhida por momento por habitar um corpo onde ela não pode se manifestar. Não tem condição de manifestação. então, porque é necessário para ela adquirir novos conhecimentos, para incorporar aquilo que ela já possui, não como criança ainda. Oi? Não como bebê, sim como criança. Porque quando você chega numa determinada idade, aí você começa a perceber algumas mudanças que aquele encarnado... Querida, nós estamos falando de restringimento. Ah, tá. Já botei a criança até para nascer. Deixa eu... Nós estamos falando de restringimento. Esquece. Apaga tudo. Já está pegando bola, né? O restringimento está sendo exercitado para o processo reencarnatório. Não esquece que eu falei. Olha, a dúvida dela é o conhecimento pretérito. Perde ou ele continua? Essa é a dúvida dela. Não, já Não é entendi. isso. Não já é entendi. isso. Não é não? Não é isso. Mas o conhecimento se perde? Vamos chegar lá. Oi? O conhecimento não se perde, Não, né? de jeito algum. É inato no espírito. No espírito. De jeito algum. De jeito algum. De jeito algum. O restringimento compulsório, que a alma passa a habitar um corpo, que é uma pastilha, um comprimido, certo? Ela não tem como se manifestar.
Ela está restringida, ela está sofrendo restringimento do seu corpo, através do qual ela poderia se manifestar. Mas esse corpo está tão restringido que não tem os instrumentos necessários para ela movimentar. Então ela está ali oprimida. Ok? Faço-me entender? Sim. Mas o conhecimento que ela conseguiu, ela não perde. Está arquivado. Ela não perde. Amanhã, mais tarde, quando ela habitar um corpo onde ela possa se manifestar, todo o conhecimento ela exercita. Os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitiva que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em bases de sonoterapia. Verificado? Desencarnado, bastante dependente pela nobreza que se incumbe de aplicar fluido. Nós estamos dizendo que adormeçam por períodos variáveis. Que os adormeçam por períodos variáveis. Esses períodos variáveis dependem da evolução de cada alma. Depende da evolução de cada alma. Ok? Por isso, já dissemos, uma alma com a evolução. Vamos falar de espíritos que conhecemos, de almas que conhecemos. Bezerra de Menezes, certo? Que os adormeçam por períodos variáveis. Evidentemente que Bezerra vai reencarnar. Quem vai reencarnar? Vem, Bezerra, você vai reencarnar. Tá. Ele não precisa ficar aprisionado àquele corpo a partir do instante que há a concepção. Porque ele tem evolução suficiente para compreender como manter ligação com aquele corpo sem ali estar presente, e ele continua exercendo as suas tarefas. Quando for lá para o 6º, 7º mês, ou 5º, não sei, ele aí então faz um acoplamento Ou até mesmo total. quase na hora de nascer, né? Não, tem que ser sempre um pouco antes, porque tem que ter uma adaptação. Mas quem sabe, na hora de nascer, para um espírito de uma elevação extrema, Sim. como por exemplo, que nós já falamos aqui, vocês já ouviram, Luís que veio de Júpiter, para reencarnar. Quem sabe? Quem sabe? Não sei. Então, vejam, é assim que funciona. Esses passes magnéticos vão fazendo com que o perispírito vá diminuindo até a condição exata para que possa ser Encarnado. reencarnado, para que possa ser acoplado ao óvulo. Estou pensando na coisa. Estou voltando lá no quadro anterior para entender. Vamos em frente. Ok? Restringimento. Diminuição. Tá? Vai ficar pequenininho. Pequenininho. Correspondente ao corpo do bebê. Oi?
Correspondente ao corpinho do bebê. Perfeito, ao óvulo. Está lá no óvulo, lá, não vai lá? Não é lá que começa? Pois é. Pequenininho mesmo. Nós ficamos daquele tamanhozinho. E ficamos acoplados ali. A partir daquele momento a nossa lucidez é zero. Você não tem nenhuma lucidez. Não é a lucidez do Dr. Bezerra, no caso que eu contei aqui. Sim. É diferente, porque nós não temos a evolução suficiente. O entendimento, a compreensão, o conhecimento suficiente. Aquilo que eu li, e nisso você perdeu. Maxwell também, que eu vi aqui depois da morte. Isso aparece. Essas crianças que já nascem com muita sabedoria, pequenininha, já tocando um instrumento, deve ser um espírito muito evoluído, né? Que já vem com reencarnado. Querida, vamos fazer aqui um exemplo. Você já ouviu falar que no século XVIII nasciam crianças com esse conhecimento, Sim. com essa habilidade? Você ouviu falar? Sim. Eu não ouvi falar. Eu não ouvi. Algumas, Eu não ouvi né? falar. Raras exceções de espíritos que vieram para nos ajudar no processo evolutivo. Mas atualmente, no século que estamos, século XXI, você verifica que não é um, nem dois, nem três, são vários em todo o mundo, em todos os países. Estão nascendo espíritos com habilidades incríveis. Por que isso acontece? Uma evolução. A evolução. E a evolução não só do espírito, da alma que está reencarnando, mas a evolução do próprio corpo físico. O biótipo do corpo, ele muda. Está mudando. E então, o espírito que reencarna tem condição de manifestar-se com o conhecimento que ele tem. A altura. Eu conheço uma garotinha, ela está com 4 anos e ela é autista grau 2. Os autistas são inteligentíssimos. Ela tem um priminho que nasceu um mês depois dela. Ela adora esse primo. Sabe o que ela falou para a mãe? Que ela quer ser médica para cuidar do primo, cuidar do Pedro. Nessa idade, com 4 anos. É assim que acontece. E tem N espíritos reencarnando com essas habilidades. O mundo médico, a medicina, com exceções de alguns, desconhecem, e muitas mães também estão tratando seus filhos com desconhecimento do que é o autismo. Eu já coloquei por algumas vezes no meu Face palavras de Joana de Ângeles, né, conferidas pelo Divaldo, sobre o autismo. Né? O autismo deixou de ser uma Condição. Oi? Uma condição. Uma doença. Uma doença, como se fala? Um problema, eu esqueci a palavra, certo? Não é uma Limitação. como é a palavra? Quando tem uma doença, como é que diz a palavra? Deficiência. Ninguém me ajuda? Deficiência. Oi? Deficiência. Deficiência. Não é deficiência, é uma outra palavra. Tratando-se de doença, como se fala? Congênito. Processo. Congênito. Oi? Congênito. Não. Não estou lembrando. Não é um processo doentio. Ok? Não é um processo doentio. Eu esqueci-me da palavra agora. Mas não tem problema, esqueci da palavra. Esqueci, estou velho. Os neurônios já não funcionam, as sinapses travam no meio. Eu sei a palavra, mas eu não consigo funcionar aqui na máquina. Então, não é um processo doentio. Né? E as pessoas precisam compreender isso um pouco melhor. Né? Evidentemente que há vários níveis. Evidentemente que há nível também onde está sendo um processo, de repente, até de provas. Pode acontecer.
certo? Tem graduações. Mas o autista, regra geral, ele tem uma perspicácia, uma inteligência bastante avançada. São muito precisos. Fecundações. É aqui que está um grande problema e que as pessoas desconhecem. Há duas fecundações. No momento da concepção, sendo uma a que conhecemos, com a penetração do espermatozoide no óvulo, formando a célula ovo, semente do corpo físico. Acabou. A outra fecundação opera-se no plano espiritual e consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode se operar de modos diversos. Ok? Se essa fecundação espiritual não acontece, nasce morto. Aquele corpo não vinga. No caso do restringimento, Compulsório? o primeiro que eu apresentei. Oi? Compulsório. Compulsório? Isso. No caso do regimento compulsório, a mãe, na espiritualidade, quando ela entra no estado de emancipação, na espiritualidade, ela vai tomar aquela pílula dali, que passa a ser o nosso irmão operando naquele corpo restringido, aquela pastilha. Após o relacionamento com... Oi? Após o relacionamento com... Mas é claro, meu amor. Primeiro a fecundação material, depois a espiritual. Como é que você iria operar a fecundação espiritual sem ter a material acontecido? Não daria. Não daria. Né? Porque é preciso que o espermatozoide tenha penetrado no óvulo para dar início, né? E normalmente é aquele espermatozoide que está lá e a espiritualidade funciona nesse momento. Então, no caso do compulsório, a mãe vai na espiritualidade ingerir a pílula. No caso do não compulsório, que vimos a seguir, certo? Aquele corpinho é entregue à mãe e é colocado, aquele corpinho é colocado pela espiritualidade no óvulo, para dar vida àquele óvulo, para dar vida ao corpo que está se formando no óvulo. E no caso... Corpinho acoplado. E esses pais... De modos diversos, como diz aqui. E esses pais que vão conduzir esse espírito compulsivo, eles também são pessoas especiais, né? Porque esse espírito, por ser dessa forma compulsivo, vai ser deve ser uma pessoa difícil de lidar. Pois é, mas é justamente, pode ser provação, inclusive, para os próprios pais, como pode ser provação para aquele que está reencarnando. Sim. Porque muitos espíritos, a fim de ajudar outros que eles têm uma grande consideração, eles se colocam em posições adversas para eles, para ajudar o outro. Sim. Faço-me entender? Sim. Então, de repente, ele se coloca numa posição de uma compulsividade simplesmente para ajudar aquele grupo, aqueles pais, que a intenção deles é ajudar os pais. É um amor mesmo. Isso não significa dizer que ele também não está conquistando méritos. Sim. Né? Mas ele se coloca em posição adversa para que ajudar aos pais. Acontece muito isso. Espíritos que renascem com o intuito de ajudar o pai. Muitos espíritos que renascem vivem dias simplesmente para ajudar os pais.
Eles não precisavam passar por aquele momento, mas para ajudar os pais. Despertar no pai, nos pais, determinados sentimentos que dessa forma aconteceria. A situação é muito vasta. A diversidade é enorme. Não daria para a gente anotar todas. Vários propósitos acontecem nos processos reencarnatórios. A gente procura falar de uma forma geral, no âmbito geral. Ok? Então, tá aí. A fecundação material e a fecundação espiritual. Mas peraí, vou voltar aqui. Essa fecundação material, quando ela acontece, não é? Foi feito. Já houve acoplamento? Tudo bem. O amigo espiritual, os amigos espirituais responsáveis por aquela reencarnação se aproximam, entram. Enquanto está lá, eles não ficam no quarto junto com... Eles não participam do processo entre a mãe e o pai, o homem, o coito que eles estão tendo ali. Após, eles entram, penetram no quarto e vão justamente verificar e olhar qual o espermatozoide mais apropriado para ferir o óvulo. Aquele que traz melhores condições segundo o mapeamento genético que fora elaborado pelo fato do espírito. Então o amigo espiritual vai lá e ele consegue enxergar os espermatozoides. Aí de repente aquele que ele vê que está em melhores condições para que aquele mapeamento genético realmente venha a acontecer, e às vezes eles promovem determinadas modificações, ele faz com que aquele espermatozoide é o que chegue ao óvulo. E aí fere o óvulo e aí pronto, dá seguimento. Então, sempre assim acontece. A espiritualidade acompanha cada gestação, seja ela para o bem ou não. A espiritualidade acompanha. Vejam que um processo reencarnatório não é para ser cuidado como muita gente cuida, e como é falado em muitos lugares, principalmente nas casas espíritas, com uma simplicidade enorme, e não é assim que acontece. A coisa é bastante sofisticada, e é um trabalho enorme que se dá aos amigos espirituais para que uma reencarnação venha a acontecer. O processo é realmente sofisticado. Tem várias fases, vários períodos. Os amigos espirituais trabalham o tempo inteiro. Então, parece. Não é simplesmente vamos reencarnar fulano e não. É muito trabalho. Você fez um planejamento reencarnatório, você foi tudo preparado na espiritualidade, ok? Mas o processo não termina aí. Não termina aí. Tanto é que somos acompanhados o tempo que estamos reencarnados pelo nosso guia espiritual. E não pensem vocês que ele só está fazendo acompanhamento, não. Ele leva informações para a espiritualidade maior, ao qual ele se reporta, para poder te ajudar em determinado processo ou não. Ele de repente, vou ajudar a Valéria nisso que ela está tentando resolver, mas será que eu posso? Ele não tem certeza, ele vai e se comunica com o espírito ao qual ele está ligado e que ele se reporta, para ver se ele pode promover esse auxílio. A coisa é sofisticada, não é simplesmente largado assim como as pessoas pensam.
Então vejam a responsabilidade que temos com o nosso processo reencarnatório e estarmos reencarnados. E essa responsabilidade, ela é cobrada. Ela não fica assim, jogada, não. Ela é cobrada. E quem vai cobrar? Quem cobra? A consciência. A consciência. E a consciência te leva para onde? Para o local que você merece. Porque ela cria um vínculo, ela cria uma irradiação, ela cria uma energia e ela vai te levar para o local onde essa energia é compatível. Eis a questão. Roberto, A coisa. num relacionamento fortuito, Era isso que eu ia sem perguntar. planejamento nenhum, o casal se encontra assim no meio da rua, igual dois animais, e se relacionam. Essas reencarnações, elas são sempre compulsórias? Não. Pode até que eles tenham se encontrado por delineamento administrativo da própria espiritualidade. Mesmo que seja um relacionamento assim no meio da rua, igual dois animais, mesmo que seja um relacionamento assim na rua, igual Sim. dois animais, Sim. ela não precisa exatamente ser compulsória. Pode ser compulsória ou pode não ser compulsória. Pode não ser compulsória. Porque a espiritualidade está no comando. E Deus sabe tudo o que acontece. E de repente, essa era uma forma, uma maneira daquele espírito que precisa reencarnar. Era necessário que aquele processo viesse a acontecer para que ele reencarnasse naquelas condições. Tudo é possível. Então o acaso não é difícil. O acaso não existe, né? Não tem acaso. Não tem acaso. Justamente, mama, tá vendo? Olha só o que aconteceu. Mas aconteceu porque Deus permitiu. E quem sabe, ali naquela diversidade, naquele processo todo considerado errado por nós, é que está o que precisava acontecer para aqueles dois e para aquele que vai reencarnar. Quem sabe? Ela quer falar. Então, Não é? o Maxwell... Quem sabe? O Maxwell... Tudo é possível. Tudo é possível. Por isso, é grande a diversidade, falou aqui. É grande, não podemos dizer, foi por isso, foi por aquilo. Muitos processos podem acontecer. Diga. O Maxwell é médio, pegou o que eu estava pensando. Oi? O Maxwell é médio, pegou o que eu estava pensando. É. Mas olha só, aí é por isso que às vezes a gente vê pessoas que colocam a criança no lixo. De repente pode acontecer de um relacionamento irresponsável, a pessoa não se sentir preparada e acontece um negócio assim. Vou repetir. Você viu aqui? A diversidade é muito grande. Você não tem como dizer foi por isso, foi por aquilo outro. Certo? De repente um processo desse, no qual o ser é jogado no lixo, mas Deus está acompanhando tudo, está vendo tudo. Quiçá era a necessidade daquele espírito. Aquela irresponsabilidade daquela mãe vai ser cobrada, evidentemente. Porque ela poderá estar passando por um determinado processo, certo? Mas será aquele que o corpo foi para o lixo também, o espírito, a alma, não precisava passar por aquele processo? Quiçá. Mais tarde ela vai ver. Vai ver que é a reencarnação do obsessor. Né? Tudo é possível, quer dizer, não dá para analisarmos um fato e dizer, não, mas isso foi por isso, e é total irresponsabilidade da mãe, tá vendo só? Tem coisas aí que desconhecemos. De repente, a própria espiritualidade aproveitou aquela mãe, aquele casal, para aquele espírito que precisava passar por aquela dificuldade e utilizou aqueles dois, o pai e a mãe, para aquele espírito. É isso mesmo. Está. Coreano, diante da frase que o Marcos colocou sobre o acaso,
se tem aquela frase, não cai um fio de cabeça que Deus não sabe. Perfeito. E outra coisa, Emmanuel diz que nada acontece, a revelia dos espíritos superiores, que tudo faz para que nós alcancemos a nossa evolução. Estamos cansados. A casa não existe. Perfeitamente, estamos Espírito pode cansados. adotar isso, não acreditar em a casa, não, senão não é espírita, não. Se você rever rever os nossos vídeos, você vai ver que estamos cansados de dizer que Deus está vendo tudo. Claro. E que o cabelo não cai sem que Deus não saiba. Já cansamos de dizer isso aqui. Então, nada acontece por acaso. Não existe isso. Porque se não tiver que acontecer, Deus não deixa acontecer. Exatamente. Não tem como. Não tem como. E processo reencarnatório, as várias situações que acontecem conosco, num processo reencarnatório, no nascimento, durante o nascimento, durante a gestação, enfim, tudo tem uma diretriz. E a diretriz, seja o que quiserem pensar, é sempre no sentido evolutivo. É sempre para que nós venhamos a despertar. Certo? Por pior que a humanidade diga, está vendo? Que desastre, que coisa. Não importa. É aquilo que houve a necessidade de aquele espírito passar para o seu despertamento. Para que ele comece a pensar de uma maneira diferente. Ah, mas eles depois faz tudo. Pois é, mas a rebeldia existe. A gente sabe que nem todos despertam numa só vez. Nem todos despertam com uma pancada na moleira. É preciso 10. Mas vai contar. Tem a primeira, a segunda, a terceira, até que acontece. Então, nada acontece com qualquer alma que não seja para que ela cresça espiritualmente. Posso colocar uma pergunta intrigante? Toda reencarnação é supervisionada pelos espíritos superiores. Isso é ponto pacífico. Agora, as trevas podem programar a reencarnação? Perfeitamente. Há muito tempo que eles fazem isso, sabia? Desde que o mundo existe, desde que o universo foi feito. Mas agora e eles promovem reencarnação. E você sabia que nós temos a informação de que eles promoveram reencarnação para muitos que estão hoje dentro da doutrina espírita para deturpá-la? Somos infiltrados. É isso aí. É isso mesmo. Eles têm departamento de reencarnação, eles nem sabem. Mas sob a supervisão dos espíritos superiores. Oi? Mas sob a supervisão dos espíritos superiores. Não é supervisão, é acompanhamento. É o acaso assim? Pode... Não é o acaso. É porque Deus permite que isso aconteça pela necessidade que tem os espíritos. Sejam os envolvidos ou sejam aqueles que vão se envolver. Gente, é preciso que compreendamos um detalhe, para que não façamos perguntas que elas às vezes não se colocam diante do que estamos estudando e procurando compreender. É preciso entender intimamente, de uma forma suprema, que nada acontece sem que Deus permita. A partir daí, você forma a tua pergunta. Nada acontece que Deus não permita. Ah, mas Deus então permitiu que aquele cara enfiasse a faca? Permitiu. Deus permitiu que ele levasse uma paulada na moleira? Permitiu. Mas por quê? Ele levou uma paulada na moleira e lá o cara morreu. É porque permitiu? Ele precisava disso para aprender. Ele não morreu. Morreu o corpo que ele estava habitando. Deu para entender agora? Façam-me entender. Está acontecendo uma série de desastres atmosféricos, geológicos no mundo, não está? Todos eles é com a permissão de Deus. O vulcão explodiu porque Deus permitiu, porque há necessidade daquele grupo que está ali. O maremoto aconteceu no lugar e o prédio caiu, morreu muita gente, porque aqueles precisavam que aquilo acontecesse. Mas coitado, não tem coitados, não existe coitadinhos. É a necessidade do aprendizado. Porque quem morre é a matéria. Quem morre é o instrumento. Morre entre aspas, né?
morre, Entre aspas. Né? morre, E as energias que eu comprei? morre. E a energia? Oi? A energia que Deus... A energia é outra coisa, mas o corpo morre, se transforma, Ah, melhorou um pouquinho. mas morre. Aquele morreu. Você, quando você desencarnar, o teu corpo vai morrer e vai transformar em outras coisas. Isso, a pessoa... Porque esse teu corpo, Tá certo, tá certo. porque esse teu corpo já é de matéria reciclada. Tá certo. Quem quer saber isso aí, leia Deus na Natureza de Camilo Flammarion. Deus do céu, Nada se perde e Deus nada do morre. céu, coloquemos na nossa mente como partida para qualquer arguição e entendimento. Tudo o que acontece, seja na nossa concepção ruim, mal ou bom, ou péssimo ou extraordinário, é porque Deus permitiu. E tem um sentido evolutivo. Acabou. A partir daí, raciocinemos. Tem um sentido evolutivo. Porque nada acontece, mas esse sujeito é muito rebelde. Mas ele é rebelde? Deus está permitindo que aconteça assim. Tem algum propósito. Eis porque devemos sempre trabalhar com definições positivas. Perguntas óbvias que pode ser. Você está com câncer? Que câncer benigno, né? Isso é uma maravilha. Vão dizer que você está louco, mas realmente é. Porque está cuidando daquela alma. O câncer não está cuidando do corpo, está cuidando da alma. Faço-me entender? Seria uma escola, né? Está lapidando a alma. Isso, Lapidando é, perfeitamente. lapidando. Por isso, raciocinemos. Sempre, tudo o que acontece é com a permissão de Deus. E Deus só quer que aconteça conosco aquilo que é para o princípio evolutivo. Para que você se eleve, cresça espiritualmente. A partir daí, devemos promover as nossas arguições. Quando fazemos arguições que não têm muito sentido, esquecemos de Deus. Faço-me entender? Nós estamos numa era de transcendência. Não cabe mais arguições que não sejam realmente necessárias. Porque quando a gente faz uma arguição desnecessária, estamos esquecidos de Deus. Lamentavelmente é verdade. Por que você sofre? Esqueceu de Deus? Esqueceu de Deus? Esqueceu de Deus? Entendeu? Por que aquela pessoa está com tanta dificuldade? Você esqueceu de Deus? Não dá para você raciocinar melhor um pouquinho? Isso aí você deveria ter essa arguição no século XVIII, XVII. Hoje não. Hoje não cabe mais assim. Faço-me entender? Está me entendendo, Graça? Sim. Me compreende, Ingrid? Sim. Viu, Denise? Sim. Rose? Valéria? Oi? Valéria. Eu Valéria. gostei de saber que meu corpo é reciclado. É reciclado. É claro. E o meu também, né? Tudo no planeta Terra é reciclado. Tudo. A água que você bebe, tudo é reciclado. A água é a mesma. Ela não aumenta nem diminui. A água do planeta é a mesma. Ela não aumentou nem diminuiu. Faço-me entender? Ô Coreia, então a gente pode usar aquela frase: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Não existe morte. Lavoisier, né? Lavoisier. Aquele coisa que você botou aí, que aquela expositora falou assim, é uma palavra, uma frase errada. Vida após a morte. Não é vida após a vida. Morte não existe em momento nenhum. Perfeito. Nem na natureza, nem fora da natureza, não existe. Vamos então aos corpos usados pelo Espírito. Tá certo isso aqui? Corpo físico, né? Lembraram? Não lembraram de Kardec?
Lembraram de Kardec que um termo é usado um pelo outro? Faço-me entender? Corpos usados pela alma. Um termo é usado um pelo outro. Faço-me entender? Então, para nós, vamos trocar corpos usados pela alma. Faço-me entender? Nós estamos num período de transcendência. Você quer habitar que mundo? Provas ou expiações? Você quer habitar o exílio ou quer habitar um mundo regenerativo? Mundo das trevas. Oi? Na tentativa do regenerativo. Bom, já viu? A expressão do fracasso na tentativa. É esse processo pelo qual nós não podemos nos colocar. Porque quando nós nos colocamos dessa forma que ela falou, nós estamos transitando nesse tipo de energia. Faço-me entender, entendeu, Ingrid? A gente transita nessa energia, tem que sair dessa energia, você tem que sempre pensar sempre positivo. Eis porque os teus males. Não pode transitar nessa energia. Quando se fala em transcendência, é ir além. Não, você tem que sair daquele estado conservador. Você fala tanto em conservação, em tradicional, que não gosta. Sai desse estado tradicional que você se coloca. Temos que sair todos nós. Certo? Esse remédio tem que ser constante. Isso. Se eu me permite, na Bíblia, 368 vezes aparece a palavra não tema, quer dizer, não tenha medo, confie sempre em Deus. Perfeitamente. Então, vamos ver aqui. Esoterismo. Está vendo aqui? Esse monte de corpos. Que é a questão. O espiritismo trabalha assim. Espírito. Corpo divino, corpo ático. Aqui eu colocaria alma. Ok? No nosso estado mais atual, eu colocaria alma. Kardec falou. Coloco um pelo outro. Mas é preciso fazer a diferença em determinados momentos. Lembram do texto que está no livro? Botei na tela? É preciso fazer a diferença. Quando ele diz isso, é justamente para o nosso crescimento. Você precisa crescer. O que é isso aí? Vou falar, certo? Como tem que ser. O que é isso aí? É cocô. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas como? Isso é cocô. Mas não é ruim. Faço-me entender? Faço-me entender? Quaresma, por que você diz que isso não é ruim? E aí? O que você responderia? Eu nem sei, não sei. Pois é, mas eu vou responder. Eu vou responder. Aquilo que está ali, que você diz que é ruim, tem vida. Ok? Tem vírus, tem bactérias. E vírus e bactérias são o quê? Vida. Vida. E são o quê? São os seres também criados por Deus. Perfeitamente, então pronto. É nesse ponto que eu quero chegar. Você me entende, Ingrid? É um aprofundamento, sabe? Não tem nada ruim, é tudo bom. É tudo bom. Porque se fosse ruim, Deus não deixava acontecer. Perfeitamente? Perfeitamente. O ruim e o bom são termos usados por nós que ainda não temos o conhecimento necessário para identificar as coisas. É simplesmente isso. Mas temos que transcender. Hoje nas escolas não se usa mais animais nocivos. Todos são úteis. Acabou essa palavra nocivo. Pois é. Antes nós tínhamos. Pois é. Está vendo aí? As professoras não falam mais. Viu, professor? Animais nocivos. Todos são Não tem nada nocivo. A barata, o rato, tudo é. Não É é, propósito, né? Pois Então, é porque de acordo com o nosso nível. Começa aí a penetrar na grande multidão o entendimento maior.
que tudo o que temos e que acontece conosco é bom, porque Deus não deixaria acontecer nada que fosse ruim para você. Faço-me entender? O ruim é termo humano, é termo que almas sem conhecimentos como nós inventamos. É tudo bom, tudo tem um propósito evolutivo, tudo tem um propósito evolutivo, entendeu? É isso. É por esse caminho que precisamos trabalhar. Até as baratas que visitam nossas casas. Então, a doutrina espírita trabalha assim: alma, perispírito, corpo físico. Isso é o espiritismo. Esse monte de corpos aqui é uma divisão do esoterismo. Eles trabalham assim. Mas nós trabalhamos aqui. Vê, perispírito comunga todos esses corpos que aqui estão. Certo? É bom saber? Sim, é bom saber. É bom saber porque quando você olha perispírito, você não vê uma coisa só. Tem muitas coisas ali. Muito bem, isso é só uma ilustração. Vamos em frente. Está aqui. Isso trabalha lá no céu, naquela. Como é que dá o nome? No Conte, perfeitamente. Esse texto que está aqui, inclusive, é deles. Não se encontra encerrado no corpo, embora esteja ligado molécula a molécula. O espírito sempre está envolto no perispírito. Entendeu? Entendeu? A alma sempre está envolta no perispírito. Vamos usar as palavras que devem ser usadas, como nos fala Kardec, para o entendimento mais profundo. O corpo físico é uma exteriorização do perispírito. Mas por que exteriorização do perispírito? O corpo físico é uma exteriorização do perispírito? Por quê? Foi um molde, né? É um molde, está ligado molécula a molécula. Ele modula com o corpo dele, está certo. Certo? Mas ele só se exterioriza, esse perispírito só se exterioriza, por quê? Por que esse perispírito se exterioriza? Porque há o comando de uma alma. É isso aí. Ao comando da alma. Nada acontece sem que a alma comande. A memória espiritual fica resguardada nas camadas mais profundas, provavelmente no corpo mental, conforme falam os esotéricos. Aí está. Só para ilustração. E tudo só acontece por causa da alma. Por que o mosquito voa? Vamos dizer que tem asa, né? Mas porque tem alma. Tem um Tem princípio, uma alma. vamos dizer assim, tem um princípio ali que dá a ele a necessidade É a alma. de procurar o alimento para sobreviver. É a alma. É a alma. Pode-se usar essa palavra alma. É a alma. É a alma. A barata tem alma. A formiguinha tem alma. A planta tem alma. Até o sapato, não falam que é a alma do sapato? Não, só um negócio tem. É a alma. Tem. É, Sapato tem alma. Se não tivesse, ele dobrava assim, ó. Pois é, quando se fala alma, é o ser essencial que faz com que a vida aconteça. A planta não tem vida, então tem alma. Essa cadeira tem alma? Essa cadeira tem alma? Acho que é um. Sei, eu tenho Essa cadeira tem alma? Tem alma. É? Tem alma essa cadeira? Não. Tem? Bom, Mas então vou ficar com a opinião do Marcos Fidel. Ele disse que não. Você está vendo isso aqui? Compacto? Mas isso aqui está cheio de espaços. É, correto. O nosso entendimento
e o plano que nós estamos ainda de conhecimento não dá para que vejamos. Um espírito, o perispírito e a alma, não passa nessa parede? Sim. Não atravessa? Até eu soubesse, eu O estava... doutor Bezerra não entra por essas paredes todas até chegar aqui, lá na rua? Mas aí, irmão, aí dá uma explicação mais simples. Peraí, dá Conta a licença. cadeira, conta a cadeira. Dá licença, meu filho. O doutor Bezerra, se chegar aqui, ele não atravessa tudo isso? Tranquilamente. Então significa dizer que o que você está vendo assim, tem espaço. Correto? Tem espaço ou não tem espaço? Tem. Nós não enxergamos. E o que vai passar por ela também não é matéria? O perispírito não é matéria? E passa por ela. Quintessenciada, é um pouquinho diferente. Meu filho, Não é... quintessenciada ou não quintessenciada, não é isso que eu estou tratando. O perispírito não passa por aqui, é matéria. Ok? É uma matéria quintessenciada, mais leve, mas ela passa. Então significa... Isso mesmo. Então significa dizer que aqui tem espaços. Porque passou matéria com matéria. Tem espaços. Ok? Tá certo. Aqui também tem. E se eu disser para você que essa parede tem vida? Você vai acreditar? Aí fica mais complicado, né? Pois é, mas tem. Mas tem. Você está vendo aqui a vida? Não. Nem eu estou vendo também. Estou vendo uma parede. Nem eu estou vendo também. Mas o conhecimento e o estudo me fez saber que aqui está uma série de átomos agrupados, que para nós é como se eles estivessem um aprisionados ao outro, ok? Com um detalhe, eles não estão parados, porque átomo não fica parado. Átomo tem uma série de outros elementos que estão girando em volta, ok? Sabe o que eu me lembrei E se agora? está girando, tem vida, ok? Isso. E se tem vida, tem alma. Ela está perguntando aqui, a dona senhora. E se tem vida, tem alma. Diga, Diego, quem ia falar? Eu me lembrei agora, quando a gente vê alguns filmes, né? Que você vê assim a pessoa botar a mão, penetra, como se fosse um plasma, né? E aquilo passa. gosto. Né? A gente vê aquilo passar. Então é a associação que a gente vai fazendo, que aqui a gente não tem como fazer isso devido à densidade que nós estamos. Vocês estão buscando o que eu disse? Vocês estão buscando o que eu disse? Eu vou repetir o que eu li no início do nosso encontro de hoje. Gil não estava presente. Oi? Gil não estava presente. Eu não estava não. Eu vou repetir um pequeno trecho do que eu li no estudo de hoje. Quando começamos o estudo de hoje. O que o ser deve procurar na sua jornada? Qual é a tua jornada? Evoluir. Qual é a tua jornada? A minha jornada é evolutiva. A tua jornada, a tua reencarnação, os teus propósitos, o teu objetivo é planejamento evoluir. reencarnatório. Sempre tem dor, reencarnação. O que o ser deve procurar na sua jornada é a ciência e o amor simultaneamente. E o que nós estamos procurando é isso, a ciência. Então, o que eu estou falando pode parecer muito fora de propósito, mas nós temos que transcender. E é isso. Você tem que saber que aqui tem átomos que estão em movimentos e que matéria atravessa matéria. Quem disser que não está mentindo, porque o perispírito é matéria e ela atravessa. Ok? Essa é a realidade. E os átomos estão todos eles em movimento aqui. Mas por que eu não estou vendo? Porque o nosso conhecimento e a evolução ainda é muito pequenina. É por isso que nós não vemos nada. A nossa visão é limitada. Como é limitado o nosso vocabulário, como é limitado o nosso conhecimento. Não é? É tudo isso. Esse é o processo. Como é que a energia caminha? A energia, como é que ela se forma? Que forma tem a energia, você sabe? Não. Também nem eu. Mas vamos saber um dia. Isso. O progresso vai Ok. mostrar. Os cientistas estão trabalhando.
Eu já falei aqui, tem um boletim tecnológico que eu recebo todos os dias, todo dia não, 2, 3 vezes por semana, às vezes, no meu e-mail, que fala das buscas científicas que estão acontecendo, as invenções, a procura, as pesquisas. Nós precisamos acompanhar isso, está aí. Quem falou isso foi Leon Denis. Veja em que data ele disse isso. Não foi agora, não. Não foi no século XXI. Isso. Pode ter sido no século XX ou no XIX. Eu não sei porque, quando foi produzido. Porque ele morreu em 27. Porém, eu lhe escutei numa CBN que eu escuto muito, no Hospital da Tijuca, São Vicente de Paulo, já está se usando a cirurgia robótica. Há muito tempo. Agora está se popularizando. Há anos que isso está sendo usado. Há anos já. Há anos. Pois é. Uma das vantagens. Há anos, já tem. Uma das vantagens. Cada vez mais aprimorada. E porque o corpo humano tem vírus. E o robô não, o robô não vai contagiar. É outra vantagem, né? Será que não vai ser normal isso no futuro? Quer tirar da outra? Estava tirando da outra? Não, dessa não. Aqui. Eu vou fazer um estudo sobre Chico Xavier na segunda-feira. Aqui é a morte de Fábio, e agora nós vamos ver um vídeo, que nós estamos falando da desencarnação. Mas quando tu fala da desencarnação, tu está falando do diabo, mas é claro. Mas é claro. Envolve tudo. Nós estamos num estudo em que uma parte se envolve com a outra, e não tem como fugir. Há um envolvimento, um entrelaçamento total de reencarne, desencarne, morte. Agora, nós estamos procurando trabalhar sempre na transcendência. E eu estou levando isso a propósito. A propósito, porque precisamos sair daquele estágio de conservação, de transicionalismo. Precisamos avançar, como a ciência avança. Então temos que trabalhar um pouco mais, aprofundados. E eu vou sempre procurar trabalhar assim. Sempre tentando penetrar um pouco mais. Vejam só, o Gil aqui está. Por enquanto. E o Gil não imagina que nesse corpo que ele está carregando, há uma série de outros corpos que também têm alma. E que ele é responsável por cada uma delas. Mas eu tenho atenuante. Tem atenuante. Não é para rir, não. A coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria. Porque são em torno de 100 trilhões de células. E cada uma tendo uma alma. E Joana diz. Vejam o que Joana diz. Cada uma tem a consciência do que está fazendo. Essa consciência dá para entender como, né? Não é a mesma que você tem. Você, alma. Veja a responsabilidade. Já pensou nisso? Você já pensou nessa responsabilidade? No maltrato ou na benignidade que você está produzindo para esses 100 trilhões de células? Pensa nisso. É responsabilidade. Quer dizer, a responsabilidade de um ser, de uma alma reencarnada, não significa só nos seus deveres que ela tem a cumprir, não. Ela também tem responsabilidade grandiosa com os corpos que ela está levando em movimentação para o cumprimento dos seus deveres. Correto. Ela quer falar. Entende? Então, há um propósito em especial que precisamos ter atenção. Deus não trabalha simplesmente de forma de forma única. É cooperativismo generalizado. Deu para entender? Repete de novo. Deus age segundo. Eu não peguei bem a frase. Você
você tem que ser um cooperativista. Você, não é você corpo, não é você perispírito, é você alma. Isso, não, olha, você está certo. Tá correto, sabe por que eu estou interrompendo? Eu estou me lembrando Dá aqui. licença, deixa eu completar. Termina a sua parte que eu vou botar outra. Você alma, está reencarnada. Eu sou uma alma, eu sou um espírito encarnado, alma. Você é uma alma reencarnada. Ok? Vamos usar E isso. você tem obrigações várias, que não é só contigo, é com a natureza universal. Faço-me entender? Faz. Porque você está habitando um perispírito e um corpo físico, todos dois materiais, mas que carregam consigo outros corpos que também têm alma. E elas estão sob o teu cuidado. Por isso que se você não cuidar, você é um suicida indireto. Perfeitamente. Agora deixa eu falar a frase. Na questão 55, Kardec perguntou assim: todos os mundos que circundam o universo têm vida? O Espírito responde sim, mas na frente vai dizer assim: todos os planetas são solidários. Não é só corpo físico, não. Também no espaço, os mundos também têm a responsabilidade de usar aqueles que estão bem abaixo de si. A solidariedade é no corpo físico, é nos planetas, é na mata, é no espaço, é em tudo que Deus criou. Você, Será que alma, tá certo? nós, almas, precisamos colocar em nossa mente que nós não estamos cuidando só de nós. Nós simplesmente estamos cuidando do universo. Isso, agora está mais Fácil de melhor. entender? Melhorou. É por isso que nas minhas orações eu incluo. Em primeiro universo. lugar, o universo que você está habitando. Qual é o universo que você está habitando? Família. Perispírito e corpo físico. Ok? Depois família, né? E depois Como o Marcelo falou. o universo. Mas esse universo que chamamos perispírito e que chamamos corpo físico é enorme. É enorme. Sabe por quê? Porque a célula que está no teu coração não é a mesma célula com os propósitos daquela que está no fígado. Ok? Tampouco é a mesma célula daquela que está no teu joelho ou que está no teu pulmão. E cada uma atua em um princípio. Faço-me entender? Princípio esse pelo qual você precisa zelar. Atua, você, a alma. Faço-me entender? E que você é responsável. Porque se você não agir bem, com o teu coração, com o teu fígado, com o teu joelho, com o teu pulmão, você vai pagar por essa irresponsabilidade. Até com os Esse é o universo. E as citações que eu fiz foram só 4. Vejam quantas tem. tem mais, né? Vejam quantas tem, já que o teu corpo é composto por 100 trilhões de células. Faço-me entender? Eu estou conseguindo ser entendido? Sim. A coisa é muito séria. E ainda assim, a gente vê né, a irresponsabilidade do ser humano. Quando a gente diz, você tem que ter um propósito, você tem que ter um foco, você não pode ficar disperso. Porque quando você fica disperso, você está disperso da tua responsabilidade. Faço-me entender? Porque você, alma, não tem a possibilidade de seguir vários caminhos ao mesmo tempo. Nós ainda não temos essa evolução. Viu, dona Valéria? Esse é o grande detalhe. E aí você se prejudica. E você se prejudicando, automaticamente, você está prejudicando o teu universo celular. A questão então, também envolve sentimento, aquilo que eu penso, que eu sinto, também vai interferir. Mas claro, filha, mas claro, querida.
Claro, se eu estou falando de alma, eu estou falando do quê? Não tem outra coisa. Ai, coitadinho. Não tem outra coisa. Sentimento Então, quando a inteligente. gente diz, você tem que criar o caminho que vai seguir. Nós não temos capacidade de enveredarmos por vários propósitos ao mesmo tempo. Eu quero saber disso, eu quero saber aquilo, eu quero saber aquilo outro, eu vou estudar ali, vou para lá. Você se perde no meio do caminho e você não dá vazão àquilo que tem que ser. Cadê o duplo etérico? Cadê o duplo etérico? Entendeu? Veja. Aí, você tem uma coisa a ser cumprida, certo? Alguém se propõe a te orientar nessa determinada coisa. E, com todo carinho, promove para que você se desperte mais por essa coisa. E você coloca no esquecimento. Você coloca no esquecimento, você deixa de produzir porque você está fora de foco. Então você não aprendeu nada. Você pensa que começou a saber, não sabe. Porque se te fizerem perguntas, você não vai saber responder. A coisa é muito séria. E aí, você vai dizer assim, e outros poderão pensar a mesma coisa. Poxa, estou me prejudicando. Mas você não está prejudicando só você? Você está prejudicando o teu universo. Faço-me entender? Eu já mostrei aqui, já coloquei no quadro, vou repetir. Certo? Vou repetir. O que nos informou o nosso querido, como chama? Daquele livrinho pequenininho. Eu esqueço o nome. Oi? Leon Denis? Não, Leon Denis não. Não é não. Oh, Pai do céu. Eu sempre, a minha dificuldade de conexão está difícil. É o Gota de Sabedoria? Não, o autor não. É o autor de sabedoria. Pastorino? Oi? Pastorino. Oi? Sabedoria do Evangelho. Pastorino. Carlos Torres Pastorino. É isso mesmo. Carlos Torres Pastorino nos informou. Vejam o que eu estou falando, o que eu vou dizer agora. Ele nos informou que nós fomos células dos corpos que Jesus utilizou no seu processo evolutivo. Faço-me entender? Mas nós falamos isso aí, você não prestou atenção. Deus na natureza, o caminho para o milhão, informa justamente isso. As células que compõem o corpo físico, quando no momento da morte, se desintegram, são voláteis. Não é isso que eu estou falando. Mas elas vão cair em outras partes. Não é isso que eu estou falando. Mas é quase idêntico. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar. Então ou temos Ô Gil, eu estou querendo dizer que nós somos células do corpo que Jesus utilizou no seu processo evolutivo. Assim nos fala Carlos Torres Pastorino. Então define o que é uma célula. Oi? Define para nós entendermos melhor. O que é uma célula? O que é uma célula? Isso. Que a gente não está. Acho que está difícil, não está? Até o Fui está rindo lá, mas ele também está com dúvida. Uma célula. Uma célula é um corpo vivo. É um ser vivo. É um ser vivo. Com energia. É um ser vivo. Mas sem condição de discernir o que é certo e o que é errado. Sei o quê? Condição de discernir o que é certo e o que é errado. A célula é um ser vivo com um direcionamento operacional. Está difícil. Em tratando-se do teu corpo. Melhora um pouquinho. Acabei de falar, meu irmão, que a célula que está no coração não é a mesma que tem um trabalho no fígado. Então ela tem um trabalho operacional. Pois é, mas olha só, agora, o caminho da razão diz que as energias que compõem o seu corpo físico, no momento da morte, elas se desintegram. Elas são voláteis. Elas vão voando no vento, caem no canteiro de couve. Energia! Olha só, ela come a couve com uma energia que estava no teu corpo. Meu filho, É a célula não é uma energia, é uma célula. Faça-me entender? que tem vida, né? É claro. Mas não seria a mesma coisa, não? Sabe o que tem energia? As palavras que eu estou falando. Também Elas tá estão certo. aí. Tá certo.
A célula é um corpo vivo. Tem uma alma, em trabalho, em função. Pois é, mas será que eu li errado? Também falando, colocou errado? Que a energia que compõe seu corpo são voláteis. Na morte, ela vai sair do teu corpo numa comparação. Mas eu não estou falando das energias, Gil. Eu estou falando das células. É célula, pode ir, não é a mesma coisa, não? Não. Célula é célula, energia é energia. Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Qual é a diferença? A diferença é energia. Você viu a energia? Saiu aqui? Não. Não viu? Não. Não? Não. Você está vendo aqui a minha mão? Tô. Está cheia de célula. Daí tá certo. Posso me entender? Quando, na morte, essa célula não vai se desintegrar do teu corpo, não vai sair do teu corpo. Ela vai morrer. Ela vai morrer quando eu sair do corpo. Ela morre. E o que fica então depois do corpo? Se transforma. Em quê? Em outros corpos. Em vírus, em bactérias. Energia. Não? As energias vão. É aí como entrar em também falou de. Mas não é a célula, meu filho. Pô, vamos trocar essa palavra célula por outra. Então você é uma alma, você vai se transformar em energia? Não, claro que não. Eu já sou uma energia. Pois é, você é uma alma. Vamos tirar essa palavra. Pelo amor de Deus. E botar outra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente precisa avançar nos conhecimentos. Sim, mas tem que avançar enxergando bem. Então, se a gente não conhece determinadas coisas, a gente tem que procurar conhecer mais. E perguntar, certo? né? E perguntar, certamente. Mas quando a gente tem mais dúvida, a gente vai para pesquisa. Pesquisa no computador, pesquisa no livro, certo? Porque, evidentemente, eu também não tenho todo um cabedal. Eu também não sei tudo. Né? Eu, para falar com vocês o que eu estou falando, eu estudei, eu pesquisei. Não foi à toa. Não é? Então, a gente precisa ordenar também as nossas ideias. Né? Ter uma ordenação para não se tornar cansativo diante de determinadas questões, senão a gente vai ficar batendo aqui a vida toda em célula e energia. Não é possível. Não é possível. Né? Energia é uma coisa, célula é outra. Então nós ficamos com a palavra célula. Oh. Ficamos com a palavra célula, né? É a célula. Hã? Ficamos com essa palavra célula, a definição de. Célula? Eu pedi a você para definir a célula. Célula é um corpo vivo. Então É ficamos um com isso corpo aí. vivo. Eu falei, você tem 100 trilhões de células nesse corpo que você está habitando. Também não tem muito, eu estou idoso, mas tem. E com um detalhe. 100 trilhões no corpo físico, mais 100 no perispírito. Ok? Isso aí é bom ficar para outra aula, né? Mais 100 no perispírito. Gil vai estar reparado. E com um detalhe mais em especial, todas essas células foram pesquisadas e trabalhadas quando foi montado o teu mapeamento genético. No plano espiritual, no laboratório do plano espiritual, todas essas células foram trabalhadas, pesquisadas e orientadas no que elas precisam fazer. Complicou mais, não? Não. Missionário da Luz, a mulher pediu lá, bonita, em relação passada, que fizesse modificação no seu corpo. Especial no corpo. Então, o que está precisando para você é estudar mapeamento genético, que o nosso querido amigo Gil não estava aqui para estudar mapeamento genético. Mas por isso nós estamos frequentando a aula com você aí, para aprender. Né, pois é, mas mapeamento genético, nós já passamos por ele, mas o Gil não estava apresentando. O Gil ficou no come e dorme em casa. Eu só não sei igual o Maxwell, né? Mas tem a mesma. Olha, vamos ver esse vídeo. A morte de Fábio. Tá? Nós vamos ver novamente a nossa irmã Berenice falando a respeito. A nossa irmã Berenice, eu já disse, ela tem muitos vídeos no YouTube. Né? Ela faz boas apresentações. Então vamos ver. O processo desencarnatório, segundo o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 16 e 17, A Morte de Fábio. É um livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Olá,
seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um caso que é o Fábio, que também faz parte daquele grupo do livro Obreiros da Vida Interna, que está no processo de morte, de morrer. Ele também foi levado ao mundo espiritual e ele vai desencarnar. Então vamos ver a figura aqui do Fábio, que é essa que está aqui. E o Fábio, ele é um espírita praticante. O que é isso? Ele frequenta o centro espírita, ele trabalha na mediunidade, ele busca ser uma pessoa boa, ele busca ser uma pessoa tranquila, tem os seus erros, tem muitos erros, tem os seus acertos, mas ele tem um pouco de consciência sobre si. E é interessante que ele percebe o momento dele de desencarnar, ele prepara a família, ele prepara os filhos, ele prepara a esposa dele sobre a morte, ou seja, a família está organizada para isso. Muitas vezes nós temos receio de conversar sobre a morte na nossa família e a gente acha que é um agouro que vai trazer maus pensamentos, maus fluidos para o lar. Às vezes a gente fica com medo de falar determinados assuntos, mas o importante é a gente ir quebrando aos poucos este tabu. Eu tenho amigos que trabalham na parte da justiça, referente à parte família e tal, e eles falam a problemática que é as questões de herança, por exemplo. Ninguém se prepara para morrer. E às vezes as pessoas não se organizam para isso e quando desencarnam, às vezes estão até doentes, morrem e deixam a família de uma forma altamente desorganizada em matéria de documentos, em matéria de herança, em matéria de estrutura emocional. Isso é prejudicial para todos nós. Vamos tratar a morte, vamos nos esforçar para tratar a morte de uma maneira natural, que é natural. Todos nós estamos sempre preparados para receber alguém. Quando alguém casa na nossa família, nós já ficamos perguntando o quê? Quando é que vem o bebê? E todo mundo já começa a se preparar. Mas, por exemplo, nós não temos o hábito de preparar a nossa casa para o idoso. Às vezes a gente prepara para os bebês. Nós colocamos telas nas janelas, grades, colocamos tapetes confortáveis, antiderrapantes, para o bebê não cair, não se machucar. Nós fazemos todo um aparato na nossa casa. Às vezes nós temos um idoso na nossa casa e nós não temos esse nível de preocupação de botar um tapete antiderrapante, botar alguma coisa acolchoada caso o idoso caia. Por quê? Nós temos um receio, automaticamente, muitas vezes sem perceber, nós não queremos tratar daquilo porque aquilo nos aproxima da morte. Então vamos fazer o inverso. Vamos pensar na imortalidade da alma, na continuidade da vida. Que aquele idoso, que aquela pessoa doente, aquela pessoa terminal, ela vai dar um prosseguimento. E ela vai levar consigo o registro de todo o nosso carinho, a nossa preocupação, tudo que nós impregnamos ali para melhorar a sua qualidade de vida. E o Fábio, sabedor disso, ele vai preparando a sua família. Muito interessante que nessa cena, que é uma cena de um capítulo inteiro, que é uma cena muito bem feita, que é a casa do Fábio, nós estamos vendo que em volta da casa do Fábio tem como se fosse um halo de proteção. E aí o André Luiz, espírito, fazendo parte dessa equipe, estudando os casos, quando ele chega nessa casa, na rua, ele se depara com muitos espíritos desencarnados, andando para lá e para cá na rua, entrando em algumas casas, porque os espíritos, o mundo espiritual, não é lá em algum lugar, ele é aqui. E muitas pessoas que desencarnam continuam aqui, influenciando. Nós já estudamos em alguns programas passados dessa influência do corpo a corpo, da mente a mente, o espírito ali influenciando. O tempo inteiro
nós temos companhia espiritual. O que vai diferenciar ou caracterizar o espírito que está nos acompanhando? Porque essa influência existe. Nós nunca estamos sozinhos, mas nós vamos estar sempre com espíritos compatíveis com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com o nosso proceder. Então, vamos fazer uma avaliação. Quais são meus pensamentos? São pensamentos pessimistas? São pensamentos ambiciosos? São pensamentos ligados à traição? São pensamentos de inveja? São pensamentos altruístas? São pensamentos de solidariedade? Porque também nós não temos às vezes apenas uma linha de pensamento. Nós vamos oscilando. Tem momentos que nós temos compaixão, momentos que nós temos ódio, raiva e tal. Mas é importante saber que cada oscilação de faixa dessa, nós estamos o quê? Acompanhados com espíritos pertinentes a esse tipo de pensamento e de desejo. Mas nessa cena é muito interessante que o André Luiz vê os espíritos andando e entrando em algumas casas. E vê a casa do Fábio com esse halo de proteção em volta. E o André Luiz fala, o que é isso? Porque o André Luiz fala que é um halo físico, é como se fosse uma proteção física, como se a casa estivesse numa bolha, uma coisa física, impedindo com que espíritos levianos entrassem nessa casa. Só entravam nessa casa espíritos bons. Qual foi a resposta do benfeitor com relação a isso? Essa proteção na casa do Fábio, impedindo os espíritos maldosos, levianos, zombeteiros entrarem, era exclusivamente fruto de orações em família. A doutrina espírita nos incentiva muito ao culto do Evangelho no lar. Nós temos horário para tudo. Nós temos horário de assistir a novela, Jornal Nacional, de fazer a unha, de fazer a comida, de jogar futebol, de ir à praia. Nós temos uma agenda que nós alocamos horário para tudo. Nós temos o horário da nossa casa, do culto do lar. O que é isso? Reunir as famílias, reunir os membros da família para uma prece. Alguém pode falar assim, mas na minha casa ninguém é espírita, só eu. Na minha casa ninguém gosta de rezar, só eu. Então faça você. O ideal, o bom é que a família esteja ali em harmonia. Mas se não quiser, ok, não faça. Eu tenho uma amiga que ela casou e o marido dela tinha 2 filhos. E o combinado foi o seguinte, ela falou, olha, vai ter que ter evangelho na nossa casa. E os meninos já eram adolescentes, o outro já era um rapazinho, e aí criou-se aquele impasse. E ele vai querer, não vai, a madrasta, como é que vai funcionar isso? E a proposta dela eu achei bastante interessante. O que ela falou? Olha, nós vamos fazer o evangelho e vocês serão obrigados a fazer 10 evangelhos. Se depois do 10º você falar, olha, eu não quero mais participar, não tem importância nenhuma, mas os 10, todos nós participaremos. Concorda? Eles concordaram. E aí ela foi fazendo o evangelho. O que é o evangelho? As pessoas se reúnem, abre o evangelho segundo o Espiritismo, abre algum livro, que mesmo que não queira ser este, mas esse tem todas as orientações de Jesus, e aí lê-se um trecho, faz uma pequena explanação sobre aquele texto e faz uma prece. E a gente tem essa orientação de colocar uma água, não como sendo um ritual, mas a água, que é o veículo que nós temos na Terra, o maior condutor de energia é o quê? A água. Se aqui o ambiente tiver um fio descascado de energia lá no canto e tiver molhado e eu estiver aqui, eu vou o quê? Tomar um choque pela condução da energia através da água até eu estar aqui. Então, como um condutor de energia, um catalisador de energia, a água ali, no nosso momento de prece, na hora que estamos lendo um livro
tão importante, que nos traz consolo, harmonia, que trabalha a nossa fé, que desperta todos nós para o bem. E na hora que nós estamos fazendo, orando e o culto do lar, a aproximação dos bons espíritos. Então, toda essa energia, ela é captada pela água e ao final nós tomamos essa água. Uma água que captou toda essa boa energia. E o Fábio, ele tinha esse hábito de orar com os seus filhos, ter a oração com frequência. E automaticamente essa oração com frequência, ela é feita o quê? Esse halo de envolvimento, de proteção na casa. Então, que fique aí para cada um de nós esse incentivo de orar com a família. E depois nós vamos ver que o Fábio, já pressentindo a hora da morte, mesmo assim ele propõe fazer o último culto do lar. Ele mesmo conduz o último culto porque ele desejava muito que ficasse impregnado nos seus filhos a morte dele como sendo algo bom, não sendo nada desesperador, apenas como algo fazendo parte da lei natural. Todos nascem e todos morrem. E ele chama os filhos, ele orienta os filhos. E muitas vezes nós não queremos que a criança participe da dinâmica familiar. Às vezes tem uma pessoa doente na família, nós não comunicamos a criança. Às vezes alguém morre na família e nós inventamos histórias para a criança. Aí nós falamos para a criança que virou estrelinha, que foi para o céu, que Deus levou. E a criança, se você explicar, ela vai entender. Eu tenho uma amiga que o avô morreu, o pai da minha amiga, e falaram para a criança, virou estrelinha. Tá bom. Em seguida, teve um problema com um amiguinho da escola, que também desencarnou, e falaram, virou estrelinha. Essa criança ficou com pavor do anoitecer. Quando anoitecia e ele olhava para o céu, aquelas estrelas, ele começou a imaginar que todas as pessoas iam para lá virar estrela, e ele começou a ficar confuso. Ao invés de elas estarem lá no céu, por que elas não estão aqui? Isso criou uma confusão e ele começou a ficar com trauma, com medo do anoitecer. Mas, se nós explicarmos para a criança, todo mundo nasce, todo mundo morre, mas a vida continua. Você está chegando do mundo espiritual. Depois você vai voltar para o mundo espiritual, nós vamos nos encontrar lá, nós vamos nos encontrar em outras reencarnações. A criança vai entender por quê? Porque a experiência dela, da chegada do mundo espiritual, está muito fresca, está muito ainda na sua mente. E aqui nós vamos ver essa importância do Fábio, que ele morre, a mãe dele o pai dele vem buscar, que é essa cena que está aí, a mulher dele acompanha a morte, muito sensibilizada, mas consciente. Essa condição de consciência, de aceitação e de ajuda e de oração é tão maravilhosa que permite ela, depois em sono, através do sonho, reencontrá-lo no mundo espiritual. Mostrando para a gente o quê? Essa importância de quando nós estamos com tranquilidade, tudo nos é permitido. Porque se ela tivesse perturbada, lembra a esposa do Dimas, que estava perturbada com a morte dele? Que os espíritos, inclusive, começaram a tentar afastar ao máximo os dois, porque ela estava perturbando o processo de desencarne dele. Já nesse caso, a mulher do Fábio, ela ajudando nas suas preces, sabedora da imortalidade da alma, isso faz com que ela, dormindo, o corpo dormindo, e ela, espírito, em desdobramento, ela acesse o marido, ela esteja com ele. E ele faz uma pergunta para ela muito interessante. Pergunta, como estão as crianças? E aí ela fala assim, estão bem. O seu lugar à mesa está ocupado pela figura de Jesus, mostrando para ele, para nós, que as crianças entenderam aquele processo e sabem sobre aquilo. A dor, a saudade, o choro
tem que ser vivido, claro, porque a saudade faz parte dos nossos sentimentos. Chorar, sentir saudade, desejar que a pessoa não desencarne, óbvio que é um direito nosso, mas que ao partir, que esse sentimento de amor se transforme em energia, se transforme em bem-estar para aquele que partiu, se sinta confortável no seu prosseguimento da vida. Sempre lembrando que nós somos espíritos imortais e a cada instante nós estamos nos reencontrando como espíritos. E ao longo das próximas reencarnações, nós vamos nos reencontrar muitas vezes aqui na Terra também. Muita paz e até o próximo programa. Quem está com vontade de desencarnar aí? Eu vou comprar o Maxwell, já estou velho já também. Estou cansado já. Eu já estou com 75. Prestaram atenção em todos os detalhes que a nossa irmã Eu falou, estou querendo ficar. inclusive os pensamentos. Então, se eu estou pior do que mereço, é porque os meus pensamentos estão fazendo com que eu fique pior. Se eu não consigo resolver os meus problemas e encontro grandes dificuldades, é porque eu estou promovendo isso para mim mesmo. Certo? Porque as maiores dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada atual é justamente promovido pelos nossos pensamentos, as atrações que a gente faz. E aí é o grande problema. E você deixa de crescer. E você vai ter que dar conta disso espiritualmente quando você partir, desencarnar. Né? Vai ser diferente do Fábio, né? Sim. A coisa é muito séria. Quando a gente fala aqui da seriedade que temos que ter com o nosso processo reencarnatório, não é brincadeira, é porque a coisa é muito séria mesmo. Né? Muito bem. Meditem, a gente fala mais no próximo encontro, porque nós estamos na nossa hora, e depois nós vamos começar nesse slide aí, certo? Essa aí é a nossa irmã Adelaide Augusta Câmara, a Aura Celeste, psicografada por Rivaldo, e que depois ela me deu uma mãozinha. Muito obrigado, minha irmã. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos encerrar. Eu gostaria só de repetir o que eu falei na aula passada. Me parece que é o Grande da Vida Eterna, então o Missionário da Luz, que a Adelaide Luz logo no início diz assim: diariamente desencarna na Terra milhares e milhares de almas na mais completa ignorância do que se segue após a morte. É verdade, você tem razão. É isso mesmo. E aí, até hoje ainda é assim. Isso sabe onde é que está a grande massa disso? Casa espírita. É? Espíritas, aqueles que frequentam reuniões, diretores. Mas o ensinamento de Kardec dá a entender que a vida continua. Sim, perfeitamente, pois é. Mas onde está a grande massa desse povo, assim, que não entende nada, que está com encontra uma série de dificuldades após o desencarne, grande parte é daqueles que se dizem espíritas, mas, lamentavelmente, o espiritismo ficou distante. É por isso que nós lutamos pela atualização. E quando eu falo em atualização, é porque eu enxerguei isso na própria doutrina. Está aí Leon Denis falando disso. Falou ali, ciência, eu li aqui, falamos no início, começamos a nossa reunião com isso. Está aí. Não tem como você não se atualizar. Quando você não se atualiza, você chega naquelas casas que é um desastre. É um desastre. Ficaram no tradicional, na conservação, conservando coisas que já deveriam ter mudado. Muito bem, mas vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Nós continuaremos
no próximo encontro, que será o 220. E alguém quer dizer alguma coisa a mais? Não? Vou agradecer a Deus pela oportunidade, né? De estarmos aqui, apesar de tantas coisas que acontecem no mundo, mas Ele ainda está permitindo que nós possamos estar aqui, né? E só é gratidão, nada é pedir, tudo agradecer e nada é pedir. Jesus, amigo, queremos te agradecer a luz que enviaste. Muito obrigado, Mestre amado. Estamos procurando, de alguma forma, de alguma maneira, colocar uma réstia que seja desta luz para iluminar o caminho que temos a percorrer. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais, que nos abraçam, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram, nossa gratidão. Nossa gratidão é imensa, porque temos a certeza do caminho que estamos percorrendo. E certamente esse agasalho acontece pelo amparo que recebemos. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, pelo caminho. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado,